Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e recebo hoje o Leonel Bosa, que é biomédico esteta, formado pela Ubra Carazinho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ali, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho aí da minha jornada enquanto aluno da UBRA, né, egresso da UBRA. E aquela coisa, né, o bom filho a casa torna, né? E agora Exatamente. estou retornando, então, fazendo medicina, né? Então, é isso aí, vamos bater um bate-papo gostoso hoje. Sim, eu quero saber quando que começou essa tua trajetória na Ubra, né, como estudante de biomedicina. Agora está fazendo medicina Ago- em Porto Alegre, Porto né? Alegre, isso, na UBRA Porto Vamos Alegre. começar lá pelo início. Vamos lá, então. Na verdade, desde o processo da minha escolha pela biomedicina, ela foi um tanto quanto inusitada, assim. Eu estava na noite anterior de eu fazer a inscrição do vestibular, estava lá, vou ver o que eu vou fazer, né? E eu li uma reportagem do Zero Hora em que falava que 98% dos biomédicos atuavam em São Paulo. Eu pensei, pô, se 98% atuam em São Paulo, então existe, quer dizer, existe um campo muito vasto em todo o Brasil, né? E aí eu disse, quer saber, eu vou fazer biomedicina. E aí foi através dessa reportagem que eu me inscrevi para o vestibular da UBRA em 2005 para biomedicina, né? E aí me formei em 2010. E aí, qual foi a tua primeira percepção ali na realidade, vendo o mercado? Realmente tem toda essa. Olha, de fato tem muitas áreas, né? Hoje, se eu falar em números, eu vou te mentir, mas é acima de 30 áreas que temos de atuação, né? Mas eu confesso que lá em meados de 2010, quando começou a se falar em estética, em biomédico fazer estética, eu fui um dos que pensei assim, mas estética? Como assim? Biomédico? Que o cara que vai lá, que pode fazer pesquisa, que pode trabalhar com N áreas dentro da saúde humana, vai trabalhar com estética, né? Fiquei meio assim, Meio confuso. né? Exatamente. Tipo, pensei, não, algo não casa aqui, né? E quando eu saí que eu me formei, fui para o laboratório, fiquei alguns meses dentro do laboratório, eu me percebi fazendo o quê? Fazendo as análises dos exames ali e ao mesmo tempo, assim que dava um intervalinho, eu saía e eu ia conversar com os pacientes, né? Então, quer dizer, para mim não basta eu analisar as tuas células, analisar você, sem te conhecer, sem saber o teu contexto. E aí isso me pegou de uma maneira que, poxa, talvez eu não goste tanto daqui. Não é nenhuma questão de gostar, mas talvez eu tenha mais afinidade em entender o ser humano, o seu contexto, onde ele está inserido, do que muitas vezes ficar analisando aqui, né, enfim, fazendo todos os exames. E aí eu pensei, vou dar uma olhada na estética, né? E aí eu fiz os primeiros cursos em 2011, que foi uma profissional que veio até o Rio Grande do Sul, a doutora Ana Carolina, e aí eu comecei, então, aí a minha jornada dentro da estética. E aí, na época ainda não era habilitado ainda a estética, que por sinal a biomedicina foi a primeira área da saúde a habilitar a estética como habilitação de profissionais de saúde. Então foi muito bacana, assim. E aí eu fui e me apaixonei pela área, e o contato com pessoas e conversar e tudo mais. E ali eu não estava mais olhando nada de ruim, nada de patologia, nem nada. Eu estava, pelo contrário, trabalhando com indivíduos saudáveis, né? E proporcionando ainda qualidade de vida, bem-estar e tudo mais. Então, aí eu fui de vez para pós e me formei, então, na pós-graduação, primeiro que teve aqui em Porto Alegre, dentro da estética. E que legal ver assim que é que na prática, sempre que a gente inicia um curso, tem uma ideia, né? E na prática é diferente. Exatamente. Então foi legal toda essa construção assim para ti. Sim, e na época nem se falava em questões de harmonização, por exemplo. A gente não trabalhava com injetáveis, a gente nem tinha os injetáveis. Que Aí ano que começou isso? isso começou, as primeiras resoluções começaram a ser para biomédico na atuação com os injetáveis foram, se eu não me engano, em 2012. E aí, a partir, depois veio 2002, 2013, e acho que até meados de 2014, aí a gente já estava com toda essa parte dos injetáveis, né, dos minimamente invasivos, já autorizado com as resoluções lá do Conselho Federal de Biomedicina. Então tu já começou a se especializar bem ali no início de tudo.
Exatamente. Eu comecei os primeiros cursos, eu costumo dizer assim, né? Os primeiros cursos dentro da ilegalidade ainda, né? Existiam os cursos, mas não tinha nada que nos amparavam ainda a trabalhar com a estética, né? Começou quando tudo era mato. Exatamente, começou quando tudo era mato. E aí, por aí, foi desbravando e foram surgindo outras, e aí começou muita gente a entrar no mercado, né? Tanto que a minha primeira habilitação, inclusive, não veio pela pós-graduação em si. Eu adquiri a minha habilitação justamente pela prova de títulos, uma prova de títulos que eu fiz num congresso em São Paulo, né? Porque você tinha que comprovar tantas horas atuando na área da estética, com tantas horas de curso, e aí você era habilitado, então, a fazer a prova. Aí você tinha que atingir um X valor lá da prova para, então, você receber o certificado. Então, eu fui habilitado pela Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, algo assim, né? Então, e aí essa foi a minha primeira habilitação e depois adquiri a definitiva mediante a pós-graduação. E aí foi tomando gosto, assim, e eu sei que tu lecionou também, ensinou. Sim, eu fui, Como que eu começou isso? exatamente. Então, aí começou uma outra paixão minha, que é a questão da sala de aula, né? E aí, nesta pós em que eu me formei, me convidaram para dar aula, e aí eu fiquei 3 ou 4 anos viajando o Brasil todo, dando aula, o Que Brasil todo. Foi, legal! foi uma experiência, assim, ó, incrível, incrível mesmo, em termos de sala de aula. Mas era pós-graduação, né? E aí, em 2019, né, quando é no início é gostoso, né? A gente vai, a gente viaja, a gente não se incomoda. Tinha finais de semana, por exemplo, que eu saía num final de semana, eu ia para o Rio, dava aula sábado e domingo, segunda e terça eu tinha que dar aula em Vitória, no Espírito Santo. Um Então ritmo era bem agitado. bem agitado. E aí, às vezes, no meio da semana ainda eu ia para Cuiabá, então, para dar aula. E aí, lá, nessas rotinas todas, chegou um ponto que você acaba cansando, né? Porque todo final de semana viajando, você não tem tempo mais para amigos, parceiros, porque enquanto você descansa durante a semana, final de semana você está na correria louca, né? E aí eu resolvi, então, e aí recebi uma proposta para conduzir as aulas na graduação de uma universidade, de uma outra universidade, e eu acabei aceitando. Pensei, vou ficar mais por aqui e tal, mas a universidade também não era aqui na região, então acabava que eu tinha que viajar durante a semana também. Mas aí eu fiquei mais tranquilo com relação a finais de semana e tal, e depois, então, acabei indo para o mestrado justamente por questões dessas aulas da graduação, né? E aí foi, os meus cabelos brancos vieram dessa época. Mas, assim, é bem legal ver que tu aproveitou cada oportunidade, né? Durante essa tua trajetória aí de construção da carreira. O meu pai sempre dizia assim, vai estudar que estudar não ocupa espaço e ninguém te tira, né? Então, cada oportunidade que a minha aparecia, eu tentava agarrar com as duas mãos, né? Então, eu acho que dentro dessa minha jornada enquanto biomédico, trabalhando na estética, dando aula na estética, me fez eu me tornar hoje um profissional que eu sou e em termos de entender melhor o paciente e conduzir da melhor maneira e da mesma forma com os meus alunos, né? Quando eu montei a minha clínica aqui em Canoas, eu pensei muito nessa questão. Poxa, eu estou alugando clínicas para dar cursos, né? Eu estou pagando outros profissionais, o espaço de outros profissionais para eu dar meu curso. Porque na época do projeto da clínica era para ser um salão e a clínica. Acabou que eu não desisti do salão e transformei aquele salão numa sala de aula. E aí fiquei desde 2022, 21, ali meados de 2021, 22, que eu concluí todas as obras ali e fiz essa questão da sala de aula. E engraçado que hoje, né, eu não tive mais turmas grandes, hoje eu trabalho na modalidade somente cursos VIPs, e hoje a sala, que era a sala de aula, voltou a ser um salão. E aí a gente vai conduzindo e remanejando da melhor forma, né? E é o salão do Bruno que está lá agora, então, junto comigo, trabalhando comigo, e está sendo uma parceria bem bacana, bem legal. Bruno Ximenes, né? Bruno Ximenes. Sim. E é muito, muito legal também essa questão de poder
mudar, né? Das coisas serem mutáveis, Exato. de reprogramar a rota. É, E porque quando, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as questões dos meus projetos futuros e tudo mais. Então a gente tem a questão da medicina, né, que eu voltei para Ubra para fazer a medicina, né? E aí eu pensei, já olhando ali toda aquela ementa da medicina, eu pensei, meu Deus do céu, aonde que eu vou arrumar tempo para dar aula, para atender os meus pacientes, né, viajar e tudo mais? Eu pensei, nossa, então eu preciso remodelar esse espaço aqui, eu preciso conduzir aqui de uma outra maneira, né? mas essas aulas que tu conduz, elas são especificamente do quê? Eu dou o curso de harmonização facial. Então, tudo que engloba questões de harmonização, botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno, eu abordo neste curso. Esse é um curso que eu tenho, que ele é composto por essas três tecnologias. E também, né, temos outros cursos, eu tenho parceria com outros professores também, que são inclusive egressos aqui da Que Ubra. legal, vamos Aham. trazer eles para o Vamos, podcast, precisamos. então. Precisamos trazer eles aqui. E aí a gente faz, então hoje a gente está transformando mais numa questão de uma mentoria e tudo mais para justamente para aqueles alunos. Então eu consigo conduzir e dar uma assistência para eles de uma maneira é, é, com uma longitudinalidade maior. Assim. Então eu consigo assistir esse aluno por um período muito maior, não só vir aqui fazer 3, 4 dias de curso e beleza, o aluno vai embora e ele quem se vira. Não, então agora eu consigo fazer encontros com esses alunos de maneira que eu vou conduzindo e acompanhando o processo deles enquanto profissionais, injetores e harmonizadores. E tem que ser formado para fazer, ter essas certificações? Ou pode ir Sim, fazendo, precisa ser um profissional. aprendendo durante? É Não, pós, na então, verdade, assim, tudo. eu até aceito, por exemplo, eu tenho estagiários, né, dentro da clínica, então já aceitei alguns estagiários, mas lá os estágios finais da universidade, né, então o profissional, perdão, o aluno que está lá nas cadeiras finais do curso, eu consigo receber para a gente fazer um curso de harmonização e tudo mais, porque ele já passou, já teve toda a vivência do básico, né, então eu acho que a gente tem que ter essa maturidade também, né? Uma pessoa que às vezes nunca teve contato nenhum pode ficar meio que, poxa, como é que eu faço isso, né? E a gente entra com cânula, a gente entra com agulha. Tem gente que às vezes não lida muito bem com isso. Eu já tive casos de alunos já formados, já experientes e tudo mais, que ao colocar uma cânula no paciente ficou branco. Pensei que ia Cânula desmaiar. é. A microcânula é onde a gente utiliza para fazer principalmente preenchimentos, bioestimuladores. Então, muito utilizado aí na harmonização facial. A gente conecta na seringa da agulha como ela é compridinha, relativamente comprida, 5, 8 centímetros, então acaba que os alunos ficam meio brancos, assim. Sai correndo. Até os pacientes hoje já estão mais tranquilos, já conhecem mais, né, dos procedimentos, já chegam prontos, assim. Mas em sua maioria, então, o primeiro contato às vezes dá uma Um assustadinha. sustinho. Eu já tô me preparando para começar a fazer. Tô com 31 anos, né? Então, querendo fazer alguns procedimentinhos ali preventivos. Mas Exatamente. confesso que eu tenho medo dessa parte Eu, das eu agulhas das cânulas. não preciso ter medo, não. Eu vou te dizer que os primeiros procedimentos, assim, né, vem muito dentro de uma filosofia do qual eu trabalho, que é justamente programarmos o nosso processo de envelhecimento, né? E aí a gente começa justamente mais ou menos por essa idade aí, a gente pode pensar em como a gente vai envelhecer. Todos vamos, né? A maneira como você vai envelhecer vai ser dita a partir desse exato momento, né? E aí a gente tem conversa aí para um longo bate-papo aí só Sim. falando sobre essas questões, processo de envelhecimento e tudo mais, né? E a maneira como Envelhecer é uma dádiva, mas poder programar, então, com
a biomedicina aí a nosso favor, né? Exatamente. Com a estética avançada, Isso. melhor ainda, né? E hoje é Então, muito parte da estética regenerativa, né? E aí a gente não precisa chegar até lá ao fim para reverter todo o processo de que é mais difícil, envelhecimento. né? É mais difícil. Bom, a nossa conversa está muito legal, mas eu tenho que chamar agora um breve intervalo. E daí, na volta, a gente conversa um pouco mais sobre esses procedimentos, tira algumas dúvidas. Então, fiquem ligados aí daqui a pouquinho. Já já a gente volta. Estamos de volta com o Ubra Connect e agora com o biomédico esteta, que está cursando medicina na Ubra. Vamos Isso tirar aí. as dúvidas sobre os procedimentos estéticos ali de harmonização facial. Vamos lá, então. Vamos conversar um pouquinho sobre Sim, os procedimentos, né? vamos desmistificar aí algumas coisas. Sabe que a era da harmonização ela passou por uma grande transformação, né? A gente teve aquela era que era muito over, muito carregado. Você olhava para a pessoa, a primeira coisa que você percebia era essa boca não é desse rosto, né? Então isso, graças a Deus, passou. Hoje a gente não tem mais esses bocões. Tem, tem, Tem. né? Tem. Há quem Não vamos goste, generalizar. né? Exatamente. Há quem gosta. Sabe que eu sempre conto uma história que ela é muito legal, assim. Uma moça chegou uma vez para mim e ela disse assim, eu quero uma boca de bico de pato. Aí eu, gente, mas como assim? As pessoas chegam me dizendo, não quero ficar com aqueles bicos de pato. Aí ela chegou para mim, mas aí aquela coisa de você olhar para quem está diante de você, né? E você ter esse olhar, essa curadoria, né? Que é o que você gosta. É o que eu gosto, é o que eu gosto. E aí eu olhei pra ela, imagina uma Betty Boop da vida real, assim. Então uma garota toda pin-up, ela era mais cheinha, ela tinha um cabelão todo cacheado, preto, toda cheia de tatuagem, usava sainha montada no salto, né? Uma boca normalzinha ali não ia casar tão bem. Vamos fazer um Vamos bico de fazer o pato, bocão. vamos fazer um bocão, bico de pato, assim. E casou muito com ela, mas para aquele perfil, né? E no fim, do contexto geral, ficou harmônico. Eu acho que é isso que a gente tem que trazer para os clientes, muitas vezes, quando eles chegam pedindo algumas coisas assim, né? E ter que analisar o cliente no contexto, né? Hoje, quando as pessoas chegam para mim, até para você ir lá fazer um simples botox, né? A primeira coisa que eu pergunto é que imagem que você quer passar, que momento de vida que você está passando hoje, né? Só para eu entender o contexto, porque eu posso te deixar com um aspecto, um olhar de mais autoridade, com uma sobrancelha mais elevada, com um olhar mais empoderado, ou eu posso te deixar com um olhar mais angelical, né? A menina romântica, né? Já te adianto que a maioria quer um olhar mais empoderado, que é a questão do feminismo tá ali, sabe? O Da poder. mulher empoderada e tudo mais. Então, a maioria delas optam por esta escolha. Olhares mais marcantes, Olhares. traços mais marcantes. Exato, qual que é o meu perfil hoje de mulher? É a mulher que está no trabalho, a mulher que está no seu dia a dia, que está onde ela quiser estar. Então, nesse sentido, o meu público em geral são essas mulheres que querem esse olhar mais marcante, né? E, claro, né, algo mais contido com relação ao restante do rosto. Não é aquela harmonização que a bochecha parece que tem duas bolas de golfe. Não é aquele bocão mega exagerado. Que antes, no início, era o, Muito, muito, era muito. o procurado, né? Exatamente. Então, hoje é um lábio dentro das proporções, combinando com o restante da face, é a estruturação de uma, tanto que uma como é que eu posso dizer assim, do consenso médico de artigos que a gente começa a analisar e tudo mais, a gente percebe que o sulco nasogeniano, famoso bigode chinês, ele O sorriso. hoje praticamente caiu drasticamente a questão de volumes injetados ali, né? Porque quanto mais você preenche aqui, mais pesa, mais um aspecto de cansaço você vai adquirindo, tentando corrigir isso, né? Então a gente tem que olhar o paciente de uma forma global. E eu sempre costumo dizer que a minha filosofia é meio que do quiet beauty,
que veio lá do Quiet Luxury, quer dizer, não é a ostentação em si, é em si a imagem que você quer passar e como que tu quer passar isto, né? E eu sempre cito o exemplo da Odette Reutemann, que ela é um clássico exemplo, né, dessa nova versão, e até mesmo da antiga, que ela não ostentava marcas, ela não ostentava nada, né? Ela estava com arquétipos, né, vestida com mensagens subliminares de poder, de autoridade. Era um cabelo bem feito, era uma camisa bem colocada. Então, Postura. postura, exatamente. A elegância está em você, tudo aquilo que você é, né? E não querer ser. Então, acho que dentro dessa filosofia, trazendo para os procedimentos estéticos, entra dentro daquela minha filosofia, né? De menos é mais, de vamos trabalhar pontos estratégicos, né? Não é que o preenchimento caiu em desuso e agora só se fala em bioestimulador e isso, e ultraformer e não sei o quê. Não. Acontece que pequenos ajustes, né, dentro de uma forma global da face, você consegue uma harmonização sutil, pensando sempre no processo de gerenciamento aí do envelhecimento. Sim, é bacana saber que a gente tem tudo isso a nosso favor, né? E Exatamente. a questão aqui do famoso bigode chinês, que não é mais, não é, o Uhum. ideal não é o preenchimento. Eu ouvi falar sobre bioestimulador de colágeno, é isso? O Que bioestimulador, dá ele uma. também passou por uma transformação. Inclusive, depois eu te mostro minha foto. Lá atrás, quando, né, as primeiras aplicações de bioestimuladores e tal, eu fiz uma em mim que fizeram o rosto todo, né? Resultado, 6 meses depois eu estava com o rosto redondo, porque todo bioestimulador ele vai trazer um certo volume para a face, né? E aí, se você sabe disso, então vamos trabalhar em zonas estratégicas aonde você quer justamente esse volume. Onde você não quer o volume, você não trabalha com esse bioestimulador, né? Então, a partir daí, até mesmo na questão dos bioestimuladores, se mudou a aplicação. Então, hoje a gente faz uma avaliação global do paciente e trabalha em pontos estratégicos. Mas o bioestimulador ainda é uma das coisas que ele vai te trazer qualidade de pele, principalmente de sustentação. Vai redensificar essa pele, vai deixar essa pele mais distante, por exemplo, do músculo, que é o que faz as ruguinhas dinâmicas ali, que a gente trabalha tanto com a toxina. E às vezes as pessoas pensam que o Botox é milagroso. Sim, até certo ponto, né? Mas a partir dali a gente precisa ter outros tratamentos que vão melhorar a qualidade de pele, que vão te trazer uma textura de pele melhor. Hoje nós temos bioestimuladores nano, por exemplo, né? Em que a gente faz a aplicação ou mediante ao laser de CO2 fracionado ou até mesmo através do microagulhamento e pelos furinhos a gente consegue permear e penetrar aí na pele esse bioestimulador nano que o bioestimulador tradicional não consegue atingir a superfície, as camadas mais superficiais da pele. Então temos E muitas tecnologias aí. esses microagulhamentos, eu sempre penso na dor, né? Isso que me afasta. Não sente daí, não sente por causa da. Não, Tem anestesia. a gente faz uma anestesia ali, mas assim, no geral é muito tolerável. Os equipamentos hoje em dia estão muito mais modernos, né? Para a gente conseguir trabalhar e fazer essa entrega com menos dor para o paciente. Então é muito tranquilo, assim. E tem, claro, anestesia para aqueles pacientes que são muito sensíveis, a gente consegue trabalhar com anestésicos. Sim, porque na própria limpeza de pele já dói um Sim, pouquinho, né? sim. Eu imagino, então, que alguns procedimentos possam ter algum certo desconforto, né? Tem. Não vou te dizer que não tenha, mas é muito tranquilo, assim, sabe? Dá pra gente trabalhar de boa. E outra coisa é que eu tava vendo um vídeo de uma mulher falando, agora eu não me recordo o nome dela, sobre ela ter feito lá desde o começo da aplicação do Botox, Uhum, e ela disse que agora não faz mais efeito nela, e eu ouvi também dizer que é um mito. Queria uhum. saber o que tu tem para me dizer sobre isso. Vamos lá. Tem uma marca X que eu amo de toxina botulínica, né? Botox é uma marca. Hoje eu utilizo ela, mas por quê? Eu fico em torno de 1 ano a 2 anos. O que eu percebo? E eu já estou trabalhando com Botox desde lá de 2013, 2014. Ou seja, tenho mais de 10 anos aí trabalhando com aplicação de toxina botulínica. Todas as marcas que eu percebi,
que os pacientes utilizam por 2 anos, no final do segundo ano, ele já começa a não apresentar o mesmo resultado quanto apresentava antes. Isso é todas as marcas, tá? Então, hoje eu fico uma média de 1 ano e meio, 2 anos, com uma mesma marca, e aí depois eu acabo trocando por conta de observar isso. E aí eu vejo que os pacientes retornam e, de fato, voltam a responder com aquela mesma resposta que tinha anteriormente. Que legal, olha, nem não imaginava. Eu vi o pessoal dizendo, não, isso é mito, não sei o quê. Pode ser que o organismo da pessoa Sim. absorve mais rápido. Tem isso também? Eu acredito que seja é um mesmo produto e a gente está trabalhando com uma toxina do qual ela tem veio de uma bactéria, então pode haver aí um processo de formação de anticorpos, né? E aí talvez para aquele sorotipo em específico possa não estar mais respondendo. Então você precisa aguardar o teu organismo, né, a baixar essa titulação, digamos assim. Eu confesso que eu não li algum estudo que Fala falasse ou sobre que essa pesquisasse absorção. sobre essa questão dos anticorpos e titulação e tudo mais. Então, talvez eu tenha que procurar um pouquinho mais e me inteirar a respeito disso. Mas eu tenho trabalhado dessa maneira e eu percebi que tem, sim, muitos resultados. Eu tenho receio também de algumas coisas assim, do resultado, mas ele não é permanente, né? Depois, com o tempo, depois de uns 6 meses, depende, Eu sempre digo vai. que é preferível você ter procedimentos que não sejam permanentes, porque o permanente, uma vez colocado, você... Olha quantos casos de polimetilmetacrilato, né, que a gente já percebeu por aí, e, claro, né, muitos aplicados de maneira errônea e tudo mais, que a gente sabe que acaba mais cedo ou mais tarde resultando aí num dano para o paciente, tendo que remover. E quando se remove, nunca se remove somente ele, remove toda uma parte de segurança também, né? Então, cicatrizes, deformidades podem vir a acontecer. Então, não recomendo, assim, quando é um preenchimento, principalmente facial, trabalhar muito com esses definitivos. Legal, é importante, né, alertar o pessoal para procurarem médicos de confiança, né, Exatamente. Procurar um para profissional, na realizar. verdade, né, que de fato traga essa confiança e que vai ah, errar ou acontecer uma intercorrência pode acontecer com qualquer um. A Sim, maneira como esse profissional vai conduzir essa questão da intercorrência é que vai falar mais sobre a qualidade do profissional do que sobre a qualidade em si do procedimento, com né? certeza. Nossa, foi muito legal te receber aqui. Infelizmente o tempo está acabando, né? Mas fica o convite Muito para obrigado. próximos episódios, trazer aí os teus colegas, os egressos da Ubra que trabalham contigo, que estão aí no mercado. Com certeza, convidarei ele sim para a gente vir fazer aqui um bate-papo, falar sobre procedimento, falar sobre estética, falar sobre esse universo business da beleza, né? Então, a gente, com certeza. Muito obrigado, Ali, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com você um pouquinho e falando da minha trajetória aí dentro da Ubra. E antes de encerrar, pode falar o teu, não sei se tem algum Instagram assim da tua clínica para. Tenho o Instagram da minha clínica é Instituto Thomas Bosa. Então, e o meu é @leonelbosa. Então tá, pessoal, muito obrigada por quem nos acompanhou e até uma próxima.